Fala, meus entusiastas, tudo bem com vocês? Galera, a rede social que marcou uma geração no começo dos anos 2000, a internet era completamente diferente do que conhecemos hoje. Não existia TikTok, Instagram, WhatsApp dominando a vida das pessoas. Os smartphones ainda estavam longe de virar algo popular. A maioria acessava a internet, computadores enormes, usando conexão de escada, ouvindo aquele famoso barulho do modem tentando conectar. Foi justamente nesse cenário que surgiu uma rede social que mudaria para sempre a internet brasileira. Para milhões de pessoas, o Orkut não foi apenas uma rede social, ele virou parte da adolescência, da juventude e da cultura brasileira da internet. Era um lugar onde amizades começavam, casais se conheciam, comunidades viraram febre e perfis se transformavam quase em uma identidade visual. Mesmo mais de uma década após o seu fim, o Orkut ainda é lembrado como nostalgia. E muita gente acredita que nenhuma rede social conseguiu recriar exatamente o sentimento daquela época. Hoje, você vai conhecer toda a história do Orkut, desde a sua criação dentro do Google até o auge absoluto no Brasil, a queda para o Facebook e o motivo pelo qual essa rede social continua tão viva na memória das pessoas. Tudo começou em 2004, quando um engenheiro turco chamado Orkut criou uma nova plataforma dentro do Google. O objetivo era simples: conectar pessoas pela internet de forma mais humana e também social. Na época, as redes sociais ainda estavam começando. Existiam fóruns, MSN Messenger e alguns sites de relacionamento, mas nada parecido com o que o Orkut oferecia. A ideia parecia revolucionária. Cada pessoa poderia criar um perfil, adicionar amigos, compartilhar fotos, participar de comunidades e também interagir publicamente. O nome da rede social veio do próprio criador. E no início, entrar no Orkut era quase um símbolo de status na internet. Isso porque a plataforma funcionava apenas por convite. Quem já tinha conta podia convidar outras pessoas. Isso criou uma enorme curiosidade em torno da rede social. Muita gente passava dias tentando conseguir um convite. Ter o Orkut em 2004 e 2005 significava fazer parte de algo exclusivo. Com o tempo, a plataforma começou a crescer rapidamente e nenhum país abraçou tanto o Orkut quanto o Brasil. Os brasileiros simplesmente dominaram a rede social. Em poucos anos, o Brasil se tornou o principal país da plataforma, representando a maioria dos usuários. O Orkut praticamente virou uma rede social brasileira, mesmo sendo criada nos Estados Unidos. Isso aconteceu porque o Orkut tinha uma forma de interação muito diferente das redes sociais atuais. Os perfis eram extremamente personalizáveis, as pessoas mudavam cores, adicionavam frases, GIFs animados, códigos HTML e até músicas automáticas. Cada perfil tinha praticamente uma personalidade própria. Outro detalhe marcante eram os scraps. Os scraps funcionavam como recados públicos deixados no perfil das pessoas. Era como um mundo aberto, onde amigos conversavam diretamente. Quem viveu aquela época provavelmente lembra de mensagens como: "Oi, passa no meu perfil", "Feliz aniversário", "Me aceita no MSN", seguindo de volta. Tudo era muito público e também social, diferente das mensagens privadas e fechadas das redes sociais atuais. Mas o verdadeiro coração do Orkut eram as comunidades. As comunidades viraram um fenômeno gigantesco. Existiam comunidades sobre literalmente qualquer assunto imaginável. Filmes, bandas, escola, relacionamentos, piadas, também situações do cotidiano ou teorias malucas. E muitas delas ficaram eternizadas na cultura da internet brasileira. Comunidades como "Eu odeio acordar cedo", "Tenho medo do fim do mês", "Queria sorvete, mas era feijão", "Eu nunca termino nada". Essas comunidades funcionavam quase como fóruns gigantescos. As pessoas passavam horas discutindo, contando histórias e compartilhando opiniões. Muita gente entrava em comunidades apenas porque o nome era engraçado, porque se identificava com a frase. O Orkut também tinha recursos extremamente marcantes para a época. Era possível deixar depoimentos no perfil das pessoas, quase como homenagens públicas. Existia o recurso de fãs, e talvez uma das funções mais curiosas era a possibilidade de saber quem visitava o seu perfil. Isso gerava uma verdadeira paranoia na internet. As pessoas entravam no perfil umas das outras escondidas, tentando descobrir quem estava stalkeando quem. Além disso, o Orkut ajudou a popularizar a cultura digital no Brasil. Muitos brasileiros tiveram seu primeiro contato com redes sociais justamente ali. Foi no Orkut que muita gente aprendeu a mexer em linguagem de programação HTML,
criou seu primeiro perfil online, fez amizades virtuais, entrou em fóruns e começou a viver na internet de forma social. Mas junto com o crescimento também tiveram os problemas. Com o passar dos anos, o Orkut começou a enfrentar dificuldades sérias. A plataforma ficou cheia de perfis falsos, spams, golpes e também vírus. Algumas comunidades passaram a ser usadas para atividades criminosas e também discursos de ódio. Além disso, o visual da rede começou a parecer também ultrapassado. Enquanto isso, uma nova rede social crescia rapidamente, o Facebook. O Facebook trouxe um conceito diferente. Em vez de comunidades dominando tudo, existia um feed em tempo real mostrando atualizações constantes dos amigos. O design era mais limpo, os aplicativos eram mais modernos, os jogos ficaram extremamente populares e aos poucos o público começou a migrar. O Orkut tentou reagir. O Google fez atualizações visuais, adicionou novos recursos e tentou modernizar a plataforma, mas era tarde demais. O Facebook crescia rapidamente, enquanto o Orkut começava a perder relevância. De 2011 e 2013, a queda da plataforma ficou cada vez mais evidente. Comunidades começaram a ficar abandonadas. Usuários migraram em massa para as outras redes sociais. O Orkut já não parecia acompanhar a nova internet. Então chegou o anúncio que marcou o fim de uma era. Em 2014, o Google anunciou oficialmente o encerramento do Orkut. A notícia gerou uma enorme onda de nostalgia na internet brasileira. Milhões de pessoas correram para salvar fotos, scraps e depoimentos antes que tudo desaparecesse. Porque para muita gente, aqueles perfis eram verdadeiros arquivos da própria adolescência. O Orkut foi encerrado oficialmente em 30 de setembro de 2014. E curiosamente, o fim da rede social acabou aumentando ainda mais o carinho das pessoas pela plataforma. Com o passar do tempo, muitos começaram a enxergar o Orkut como símbolo de uma internet mais simples. Uma internet onde as pessoas pareciam mais espontâneas, onde as redes sociais ainda não eram dominadas por algoritmos e influenciadores em busca por engajamento. Claro que o Orkut também tinha muitos problemas. Existiam brigas, fake news, golpes e também toxicidade. Mas para muita gente, o ambiente parecia mais humano e menos artificial do que as redes sociais atuais. A nostalgia ficou tão forte que anos depois o próprio Orkut voltou a chamar a atenção do público. Em 2022, ele publicou a mensagem dizendo que estava trabalhando em uma nova rede social inspirada nos valores do antigo Orkut. Isso reacendeu imediatamente a memória afetiva de milhões de brasileiros. A internet inteira começou a comentar sobre um possível retorno da plataforma. Mesmo que o Orkut nunca volte oficialmente, o impacto cultural que ele deixou é impossível de apagar. Ele marcou uma geração inteira. Foi palco de amizades, romances, memes, comunidades históricas e momentos que ficaram eternizados na memória de quem viveu naquela época. E talvez o motivo pelo qual tantas pessoas sintam saudade do Orkut não seja apenas por causa da rede social em si, mas porque ela representa uma fase específica da internet. Uma época que tudo parecia mais novo, mais leve e também mais genuíno. Uma época que entrar online parecia mais divertido do que cansativo. Para milhões de brasileiros, o Orkut sempre será lembrado não apenas por um site, mas como uma parte importante da própria vida. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.